bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Terçou, terça-feira. Vamos que vamos, galera. 25/10 de 2022. Olha aí, empreendedorismo, inovação começando. Como é que vocês estão, meus queridos? Olha só o nosso conteúdo aí, que maravilha, ó. Rapaz, hoje é habilidades do empreendedor. Hoje a gente vai analisar um pouquinho mais esse perfil, a questão que envolve todas as atribuições também, todas as competências. Então, pega papel e caneta aí, galerinha. Pega papel e caneta. Vamos que vamos firme. Ó, o Jean Rosa aí já dando bom dia aí. Galerinha forte, hein? Pessoal de Assunção do Piauí. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha a Fátima Campelo Matos. Tamo junto, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos lá? Vamos para conteúdo? Então vamos ver. Queridos, preste atenção logo no início do nosso roteiro, ó. Olha o nosso foco aqui. Foco inicial é você ter, primeiro, a ideia de quais são as habilidades empreendedoras. Como é que você pode avançar em relação a isso? Você pode estudar para ser empreendedor? Claro. Você pode nascer já com o dom para ser empreendedor nato? Pode. Então, as duas formas, elas são caminhos para que você também possa desenvolver as suas habilidades no empreendedorismo. O objetivo vai ser a gente estar ilustrando essas situações com casos. Alguns mostrando como você pode trabalhar a perspectiva, por exemplo, comportamental de um empreendedor, como você pode trabalhar a perspectiva técnica desse empreendedor. E aí a gente finaliza a nossa aulinha num conceito, numa perspectiva de prática, para ver se você realmente ficou com o conteúdo na cachola. Vamos que vamos. Veja o seguinte, para a gente analisar a situação hoje do empreender, nós sabemos que o momento globalizado ele está realmente trazendo outras perspectivas do empreender. Novas situações, novos projetos estão sendo abordados, principalmente quando se fala na área de tecnologia. As transformações, meus queridos, são imensas, inovações imensas. E nós sabemos que nós tivemos um grande boom nesta pandemia em relação à questão tecnológica. A criatividade, ela foi aguçada, principalmente no que tange a perspectiva do híbrido. O híbrido num conceito de presencial, e virtual, simultaneamente. A velocidade das mudanças estão acontecendo simultaneamente. E é claro, se você não estiver preparado para isso, o fracasso é eminente. Todavia, o que nós começamos a verificar? É um fenômeno, a globalização? É. Mas o que está ocorrendo também? A desglobalização. Como é que é, professor? É a desglobalização. As regiões começando a verificar que o crescimento e o desenvolvimento econômico dos continentes, promovido pelas empresas, gerando empregos, esses empregos não são e não estão num conceito sustentável. Ou seja, as riquezas, elas são finitas e essa desglobalização é uma desaceleração num conceito voltado para o sustentável. Todavia, isso quer dizer que há uma estagnação da inovação? Não, pelo contrário. Está tendo uma outra perspectiva de desenvolvimento tecnológico. E aí é que entra o empreender e o inovar. Por quê? Porque entra em novas gerações de negócios. Negócios que têm um avanço tecnológico que impactam na questão socioeconômica, fazendo com que aumentem o número de terceirizações, por exemplo, que aumentem o número também de profissionais que estão na fase analógica ainda,
o seu desemprego. Então, tem uma repercussão positiva e negativa, mas novos negócios tecnológicos avançando constantemente. O que se visualiza a partir desse momento? De que a preparação é o nome de ordem neste movimento do empreender. Para vocês, meus queridos aí de Canabrava que estão aí, todo mundo, quero depois saber quais são os nomes dos professores, mediadores que estão aí dos nossos municípios, meus queridos. Esse movimento que ocorre de preparação é para consolidar a inovação no mercado. Quanto mais preparado, mais eu posso gerar novas ideias. É claro que, por exemplo, ferramentas são mais utilizadas, metodologias como a do brainstorm. O brainstorm sendo utilizado como uma tempestade de ideias, onde vai gerar mais ideias provindas do quê? Dos times. Times concedidos e construídos dentro dos novos empreendimentos. As chamadas startups são a figura mais reluzente desta nova era. O que a gente pode ter como conclusão? Que o principal agente de modificação e são os empreendedores. Eles é que impulsionam essas novas ofertas. Eles é que fazem com que as concorrências possam ser mapeadas e principalmente os hábitos do mercado consumidor possam ser alavancados. Quer ver, veja, há 3 décadas atrás, na década de 90, década de 90, surgiu um novo modelo empreendedor de supermercados, por exemplo. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. O seguinte, quando a gente fala o principal agente, certo? O principal agente neste contexto geral é o empreender, o empreendedor. Há 3 décadas atrás, já na Europa, existiam os primeiros movimentos de supermercados tecnológicos, onde eles, na Alemanha especificamente, um supermercado começou a fazer testes em relação ao uso do seu serviço, do seu autosserviço, sem a presença, por exemplo, dos caixas. Então, o que ele fez? Ele abriu uma seção, onde essa seção havia todo uma espécie de mix de produtos dedicados à questão tecnológica, e lá só haveria uma máquina onde você passaria os produtos no próprio carrinho, o carrinho estaria fazendo a leitura desses produtos e iam todos os códigos sendo mapeados para no final ter uma conta. Lá nos anos 90, isso era uma inovação tremenda. Isso era um projeto empreendedor tremendo. Hoje, já não é mais. Mas veja quanto tempo, por exemplo, levou para dos anos 90 até os anos que nós estamos agora, década de 20, não é? Entrando nesta década de 20 dos anos 2000, você verifica o quê? Que isso já não é mais novidade, porque você já tem alguns comércios onde você já tem o próprio caixa inteligente, onde você passa as suas compras e você coloca as comprinhas no saco, passa o cartão e pronto. Você não tem o contato com aquele caixa. Resultado, isso lá atrás foi inovador, mas foi questionador também. Porém, se manteve por quê? Porque a perspectiva do autoatendimento é uma perspectiva que veio para ficar. É uma inovação dentro do empreender em supermercados que veio para ficar. O autoatendimento, ele vai tirar o atendimento personalizado, por exemplo, de um funcionário, de um caixa? Não, mas ele vai diminuir o número de profissionais nesta área. Entra aí a tecnologia e aí entra a especialidade de quem vai estar lá. Ou seja, essa pessoa não vai ser mais o caixa, ela vai ser a pessoa que vai programar o caixa. E aí entra
a capacidade de novas profissões também abastecerem o mercado. Então, vão se surgir mais profissões ligadas à tecnologia, a profissões que vão ser extintas. Outro fator decisivo é que há muito tempo também, na década de 90, ônibus, né, transporte coletivo, por exemplo, já foi se testado na Europa e nos Estados Unidos, na década de 90, apenas com motorista, existindo só como motorista. Estados Unidos já há muito mais tempo com essa cultura. Agora se tem esse movimento. Alguns estados, depois de décadas também, alguns estados apenas colocam os seus motoristas e passam a maquinazinha lá dentro do ônibus e não se tem mais o famoso trocador, aquele que troca o dinheiro lá pela passagem. Resultado, o que eu coloco para vocês é que a tendência é ter a tecnologia como aliado. Uma vez você tendo a adaptação para empreender em novas situações, em novas competências e habilidades para executar o trabalho. Certo? Retornando para os nossos slides, então veja que a década de 90 foi marcante nesta perspectiva da globalização, de impacto da inovação, mas o profissional empreendedor, ele é responsável sim, por fazer o mapeamento das oportunidades, das ameaças, das possibilidades, de forma inovadora, tecnológica principalmente, os riscos, as possibilidades que podem ser mapeadas por instrumentos como, por exemplo, a análise SWOT, gente. O que é a análise SWOT? É uma sigla em inglês que quer dizer pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças. Aí você coloca, para o português, a fofa. A fofa. Por quê? Porque você vai aí mapear pontos fortes e pontos fracos. Vai ser interno na empresa. Ameaças e oportunidades. Vai ser externo na empresa. Isso quer dizer o quê? Que este profissional, hoje, ele tem que saber ferramentas, instrumentos que vão consolidar o seu empreender, levantando essas possibilidades, realizando o papel de um agente transformador, um agente que vai lá estar com responsabilidade, com conhecimento, mas também com alta performance e ética. Por quê? Porque qualidade é só para você entrar no mercado. Hoje o profissional, o empreendedor, ele precisa ter o entendimento que para entrar no mercado, ele entra com qualidade, para se manter no mercado, ele busca a excelência e para se diferenciar no mercado, ele busca a alta performance. Isso repercutindo nas metodologias que são aplicadas por este profissional. E aí vem o conhecimento, meu querido técnico em administração. Vocês que estão aí, não é, Nádia, Marcos Ricardo, Jean Rosa, turma forte que está aí, mandando ver nos estudos, fazendo anotações. Pois é, anotem as nossas ferramentas e instrumentos que nós estamos colocando para vocês, porque vocês vão utilizar no dia a dia, certo? Vocês vão utilizar no dia a dia. Todavia, hoje, se analisa muito essa perspectiva do mercado profissional, tendo em vista que você vai ter que traçar estratégias constantemente inovadoras e inteligentes. Como, por exemplo, mapear o que a concorrência está fazendo. Mas, para isso, você tem que olhar primeiro para dentro, usando metodologias como o CRM. Professor? CRM é Conselho Regional de Medicina, né? Não. Também uma outra siglazinha em inglês que quer dizer o Customer Relationship Management. E o que quer dizer isso, professor? Gestão de relacionamento ou de relação com cliente. Eita, professor,
É isso mesmo. Então, mais uma para você anotar e depois pesquisar na internet, tá? O que que vai acontecer? É através dela que você vai mapear o negócio. É através dela que você vai ter um papel crucial como um empreendedor dentro da organização para tornar as informações dos clientes uma vantagem competitiva para a organização, fazer com que haja potencialidade em relação a esta ferramentazinha. E aí entra um outro aspecto. O que que é importante? É importante você entender que as organizações elas vão estar buscando, primeiramente, atitudes que sejam sempre flexíveis. Então, o planejamento ele vai ter que estar se adequando ao mercado. De acordo com essas informações que nós passamos para vocês, essas metodologias elas são aplicadas para você se aprofundar mais nos clientes, entender quem é que são os assíduos. Olha a nossa querida Fátima Campelo aí, Matos, com a gente, tá vendo? E aí nós temos um outro conceito, porque quando eu entro em verificar as habilidades do empreendedor, eu começo a entender que ele tem que fazer sempre uma pesquisa no ambiente de negócio. Ele sempre tem que ir atrás de saber quais são os processos, os produtos, os serviços, onde essas estratégias econômicas podem ser estabelecidas ou reestabelecidas, aonde eu vou verificar que vai ter novas oportunidades, ou seja, nichos mercadológicos, esses nichos que não estão sendo saturados. Os nichos são mercados, micromercados, onde você pode atuar e extrair ali um potencial que possivelmente muita gente não viu. Ou seja, o mapeamento do negócio é super importante. Você vai avaliar esse mapeamento através, por exemplo, das ameaças de oportunidades, porque é o ambiente externo. Então, aqui você foca em ameaças e oportunidades. Aqui, sim, ameaças e oportunidades são monitoradas. Oportunidades. Professor, não são pontos fortes e pontos fracos, não? Não, porque no ambiente de negócio é no ambiente macro. E no macro são variáveis externas. Mercado. E o mercado, ele vem no processo de globalizado e desglobalizado, globalizado e desglobalizado. Alguns segmentos estão desglobalizando, como nós falamos no início da aula. Outros ainda no processo globalizado. É esta situação que faz com que também você comece a entender o seguinte, tá? Então eu tenho os empreendedores que são visionários e esses empreendedores visionários, eles me respaldam em quê? Segundo Chagas e Freitas, a empresa que não, olha só, a empresa que não se adapta ao novo modelo empresarial, em que a competição tende a ser cada vez maior, está com a sua sobrevivência ameaçada. O empreendedorismo é uma estratégia-chave para o sucesso para a empresa. Aí entra a capacidade de mudar rapidamente, meus queridos, em sentido para o lucro. Por que essa capacidade? Porque o lucro é que dá sustentabilidade para os empreendimentos. A estratégia que é estabelecida aí e é questionada e é analisada por Chagas e Freitas, ele coloca como condicionamento. Por quê? Isso vai englobar os objetivos e metas e políticas que estão associadas a estas organizações. Então, a inflexão vai ser importante. Eita, professor, que nomenclatura é essa? É nomenclatura de quê? O empreendedor que é visionário, ele está seguindo uma trajetória, certo? Vou colocar aqui para vocês, ó, fazer um pequeno gráficozinho aqui, ó. Tá seguindo uma trajetória. Ok, mas essa trajetória, ela tem tendência a declinar? Nesse exato momento em que ele percebe que ela vai ter tendência em declinar, o que acontece? Ele faz uma inflexão. O que é a inflexão? Ele muda a trajetória, ao invés de fazer essa trajetória que vai chegar ao declínio, ele muda
a trajetória para uma alternativa. É o momento de inflexão. Eita, Títia, é esse mesmo, meu querido e minha querida. Um momento de inflexão. Imagine você tendo que fazer este movimento. Você, de uma certa forma, já está fazendo esse movimento. Por quê? Porque você está estudando 2 turnos, porque você está fazendo um curso técnico, porque você está evitando, este declínio de chegar aqui. O declínio de chegar aqui. Então, esta inflexão é a estratégia de ordem agora, neste momento, para mudar e para inovar rapidamente. Inflexão. Não esqueçam dessa nomenclatura, meus queridos aí, Nádia, Marcos, Ricardo, Jean, turma que está em Canabrava, em São Luís do Piauí, em Assunção do Piauí, galerinha, não esqueçam disso, o momento é de inflexão, inflexão digital. Vejam o estouro, por exemplo, do empreendedorismo durante a pandemia, profissionais que ficaram sem poder trabalhar e profissionais que foram despedidos, por exemplo, perderam o emprego, eles inovaram na perspectiva de criar as suas empresas virtuais. Alguns se mantiveram? Sim, porque trabalharam no planejamento empreendedor. Outros não conseguiram. Nós ainda vamos ver a questão do plano de negócios para o empreendedor especificamente. Mas eu quero que você, a cada nomenclatura que você está observando, que nós estamos colocando, você possa também verificar o que você pode reter isso e colocar em prática. Então, o momento agora é de inflexão, certo? Seguindo nesse contexto, entra também uma outra situação. A palavra motivação. Motivação. Veja o seguinte. Vem de moveres, do latim, relativa ao quê? A um movimento. Ok. A motivação especificamente tem um movimento. O que te motiva a sair de onde você está? O que está te dando ânimo? Primeiro, você ter escolhido o curso técnico em administração foi extremamente importante, meus queridos, para vocês. Muito, sabe por quê? Porque vocês vão ver que aonde vocês forem precisa de um administrador, precisa de um gestor. Não tem nenhum local, você pode pensar aí na sua cabecinha, tá? Que não tenha e não precise de um administrador. Então, novos horizontes, novas conquistas é o que te aguarda, o motivo para agir. Mas lembra disso. Aí nós temos 2 palavras, que é o quê? Ação. É o agir, um motivo para agir. Então, mais profundo do que isso é a automotivação. Por quê? Porque ninguém motiva ninguém. Você vai buscar em pessoas as referências para o motivo de agir. Mas só você pode tomar a decisão para empreender, abrir um negócio, por exemplo. Só você pode tomar a decisão para empreender na sua carreira. E é isso que a palavra motivação traz. Lembrando que se você quer ter resultados positivos, primeiro você tem que ser alguém organizado, ser alguém disciplinado, ser alguém que vai trabalhar a gestão do seu tempo, ser alguém que vai trabalhar a sua comunicação. Então, você tem que ser. Mas, para chegar a ter resultados positivos, como empreendedor, empreendendo na sua carreira, o que você vai precisar? Precisar fazer, meus queridos. Fazer, não adianta, não é por osmose, não é só adquirir o conhecimento, é fazer, é aplicar. Lembra aí, galerinha, anota aí, galerinha de São Luís,
Estica esse bom dia aí. Olha aí, Vivian Maria, tá vendo? Olha aí, Michele Moura aí. Tá vendo aí? Olha Gisele Lopes também, Maria Cauane. Turma forte, hein? Essa turma é forte mesmo. Nádia, Marcos Ricardo, é isso mesmo. Não fica paradinho não, porque o fazer é que vai fazer a diferença, literalmente. Ah, professor, mas eu quero receber o meu diploma, o meu certificado do curso técnico de administração. Só depois daí é que eu vou fazer. Tá errado. Começa a fazer agora. Começa a fazer agora e começa a ser um aluno disciplinado agora. Tá chegando o Enem, tá se preparando, ok. Mas você automaticamente já está ali se preparando uma perspectiva também para ser um profissional. Você já é um técnico em administração. Vai só receber o teu título. Só isso. Mas, se você não estiver praticando, já era. Literalmente também. Então, olha a concepção, gente, da palavra motivação. A automotivação é mais importante. Tá certo? A automotivação é mais importante. Não esquece disso. Por quê? Porque ninguém vai te motivar. Ninguém vai te motivar. As pessoas estão cada um atrás do seu, não é? Da sua meta, do seu objetivo. Você vai ter que correr atrás das suas conquistas, dos seus horizontes. E o empreendedor tem muito disso. Você empreende na sua própria trajetória, no seu propósito e a empresa do mesmo jeito, alinhado à missão, visão e valores dos dois. Todavia, mais que motivação, você tem que entender que esta perspectiva a gente questiona. Por quê? Porque vem da palavrinha propósito. Qual é o teu propósito em estar fazendo, por exemplo, o curso técnico em administração? Para o empreender, o empreendedorismo tem um propósito. É claro, nenhum empreendedor sobrevive sem lucro, porém ele traz uma missão, ele traz uma perspectiva de impulsionar também os rendimentos. Agora, o fator entusiástico, ou seja, entusiasmo constante, ele é um fator decisivo. Este fator, ele vai também fazer com que você entenda que há algumas definições para essas motivações. Olha só, o Hamilton lá em 1992, ele coloca que envolve motivos que te impulsionam. Parte do que a gente já falou também. Que traz um comportamento onde você tem ali uma disposição para as atividades, não é? O Ferreira ele já coloca que é um conjunto de fatores que agem entre si, mas que consolidam numa conduta do indivíduo. O fator motivacional é muito importante, gente. O Chiavenato, um dos célebres, ele coloca que isso é um desejo de exercer alto nível de esforço, ou seja, uma pessoa extremamente empenhada em se esforçar, não é ser inteligente demais, tá? É você ter garra demais também. Tem uma intensidade de comportamento onde você pode ser persistente, não é ser teimoso, que a diferença é muito grande. A persistência você vai abrir vários leques para resolver os problemas. O teimoso, ele quer só resolver do jeito dele. Jamaica, ele reforça o quê? Que é um motivo para aquilo que você vai fazer, você caminhar constantemente. Olha só, perspectivas diferentes que todos levam ao mesmo caminho, o motivo de agir. Algumas outras são colocadas, por exemplo, que eu preciso atingir o objetivo, por isso que eu tenho um motivo e um comportamento certo do que o externo e o interno não vão contribuir para isso, mas o que vai consolidar essa motivação são os processos mentais. Outro autor reforça que o processo psicológico ele vem com uma certa complexidade, mas as escolhas são individuais, ou seja, quem sai da zona de conforto é você. Quem tem que sair da zona de conforto é você. E no empreendedor também. Quando ele vai empreender, né, Sidney, que está chegando aí, juntamente com Vivian, juntamente com Michele Moura, com Maria Cauane, com a galerinha ali de Nádia, Marcos Ricardo, pessoal lá de São Luís do Piauí, pessoal de Canabrava, pessoal de Assunção do Piauí. Quando você começa a perceber que isso faz parte das características, você tem que entender que isso está conectado com as necessidades do próprio empreendedor, porque o empreendedor é um ser humano também, então ele tem necessidades.
a priori, as necessidades básicas, segundo Maslow, Maslow reforça isso, que é a vivência, o alimento, a água, o repouso. Então, a sobrevivência, que aqui é juntinho, a sobrevivência, ela faz parte da necessidade física básica. Quando eu vou para as sociais, porque o ser humano é um ser gregário, ele precisa fazer parte de grupos, ele tem uma necessidade de estar ali também trabalhando sua perspectiva social psicológica. A autoconfiança e a autoestima estão juntos. Não confundir autoconfiança com a autossuficiência, porque aquela pessoa que é autossuficiente, ela acha que não precisa das outras pessoas. Ou seja, é bem diferente. E isso vai tornar ela o quê? Uma pessoa arrogante, prepotente. Ela vai se tornar uma pessoa que vai, aos poucos, ser excluída dos grupos. Então, o comportamento é importante dentro dessas perspectivas do perfil. E aí, o perfil do empreendedor, ele é reforçado por vários estudiosos que trabalham as teorias voltadas para as necessidades. Essas necessidades, é claro, elas são mapeadas num contexto onde, primeiro, os três autores, eles reforçam muito esse contexto comportamental, mas existe o equilíbrio entre 4 fatores, que hoje é muito estudado dentro das organizações. Fator emocional, fator intelectual, fator físico e espiritual. Como assim, professor? Não é religiosidade, é espiritualidade. E a espiritualidade dentro das organizações, mais e mais vocês vão ver artigos nos buscadores, no Google, por exemplo, sobre a aplicação da espiritualidade dentro das empresas e o que ela vem alavancando. A pergunta é, como fazer esse trabalho dentro das empresas? O que os empreendedores estão inovando com estas 4 perspectivas? Aí é que entra o alinhamento da necessidade de Maslow. E lá em 43 ele levanta a perspectiva da necessidade do ser humano, que vai desaguar exatamente nas empresas, nas organizações. Essas necessidades previstas por este estudioso, por este cientista, consolidam outros estudos também. Porque quando ele faz esta pirâmidezinha aqui, e esta pirâmide ela vem lá com a base, ó, consolidada nas questões físicas, fisiológicas, partindo para a segurança, partindo para viver em grupos, o ser gregário, partindo para a autoestima, o trabalho de valorização das pessoas dentro das organizações e também a autorrealização como empreendedor. Isso tudo conecta o empreendedor a motivos para agir, ou seja, a ação ela é condicionada a essas necessidades, meus queridos, a essas necessidades para o empreendedor principalmente. E a inovação ela vai ser atrelada a essas pirâmides, a essa pirâmide, por exemplo. Consegue visualizar que quando, por exemplo, que a Venato reforça que as necessidades físicas básicas elas partem do princípio, principalmente de estar entendendo o comportamento do indivíduo para aumentar a produtividade. Se eu tenho o básico, eu já posso estar ciente de que eu posso iniciar um processo de análise da segurança, que é o nível seguinte. A estabilidade, por exemplo, na empresa, a estabilidade de se trabalhar na empresa, o conforto, a segurança, estar ali trabalhando sem correr perigo de vida, e isso faz parte da necessidade dentro dos empreendimentos. E o empreendedor ele vai buscar isto num contexto também de associar aos grupos, às amizades, o relacionamento de uma forma geral com as pessoas vai gerar mais negócios. Então veja que as necessidades sociais
ela faz parte do processo também de estudo para o empreendedorismo. Por quê? Porque quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu tenho acesso a grupos, mais eu poderei empreender com meus produtos e serviços de forma inovadora. Porém, quando eu entro no quarto nível, esse quarto nível trabalha a autoestima. E a autoestima entra com o quê? Com o sentimento de reconhecimento, de que você está abrindo negócio, de que você está empreendendo na sua carreira, por exemplo. E esta autoconfiança vai depender de duas mentalidades. A primeira é o mindset. A segunda é o mindware. Mindset e mindware. Qual é a diferença? A mentalidade de mindset, você pode ter uma mentalidade fixa e uma de crescer. No mindware, seria um pensamento aplicado. Como assim, professor? O pensamento aplicado é o conhecimento que você tem, não interessa qual seja, você colocar em prática. No mindset, você ter um pensamento que foi construído através da sua educação e você se permanecer nele de forma fixa. Aí entra as crenças limitantes, que isso é que vai fazer com que você tenha uma autoestima ou não. Ou seja, os dois trabalham a mentalidade, sim, um na aplicabilidade, o outro em sair de uma posição que te aprisiona para você crescer, você deixar de ter crenças, acreditar em coisas que mantêm você aprisionado na zona de conforto e faz com que você melhore a sua autoestima. É aí que as pessoas começam a entender que podem, por exemplo, tem potencial para crescer, tem potencial para abrir algum negócio, tem potencial para aprender mais matemática, tem potencial para aprender mais português, tem potencial para aprender mais inglês. Ou seja, é aí que se quebram algumas falsas verdades que são as crenças limitantes. Entra tudo nisso a análise desse perfil do empreendedor, porque todo o complexo da pirâmide trabalha a conceituação que está no topo da pirâmide, que é a autorrealização. Olha só, a autorrealização aí, ela vem nesse contexto que lá na década de 40, na época da Segunda Guerra Mundial, o Maslow já vinha levantando esses conceitos. Olha como tá todo mundo conseguindo entender direitinho? Todo mundo conseguindo entender? Tudo maravilha? Me deem um feedback. Me dê um feedback aí com relação à pirâmide aí, ó. Pessoal, Sidney, Vivian, Maria, Michele, Gisele, Maria Cauane, Nádia, Ricardo, pessoal aí de São Luís, pessoal de Oeiras, de Canabrava, de Assunção do Piauí. Estudando exatamente esses fatores que a gente pode, por exemplo, fazer com que você entenda também que existem outros modelos. Olha só, o Frederick, ele trabalhou um conceito de descobrir pontos de realização profissional. Tem pessoas que só se realizam empreendendo, abrindo negócio. Tem profissionais que se realizam dentro das organizações. Então, esse estudo foi detalhado pelo Frederick para poder mostrar o seguinte: tem pessoas que vão estar sempre numa inconformidade em relação a não estar empreendendo, porque o sonho é empreender. E tem pessoas que gostariam de estar empreendendo na sua carreira, se manter como funcionário, porque já imaginou, se todas as pessoas fossem empreender, como é que a gente teria pessoas para trabalhar dentro das empresas? Então, faz parte desse processo de produtividade, de analisar a produtividade do trabalhador, entender acerca do perfil
deste profissional. O profissional que quer estar dentro da empresa, que quer trabalhar as questões, principalmente de crescimento na sua carreira, ele tem que saber que lá vão ter fatores como salários, benefícios sociais, a construção da sua carreira, você pode até assumir uma gerência, você pode estar ali se adequando às diretrizes de uma organização, trabalhando na construção de normas, de regulamentos internos, etc. Este motivo é um motivo que vai ser divisor de águas para a construção deste profissional. O profissional que pode ser um empreendedor abrindo um negócio ou ele pode empreender dentro da carreira dele. Tá, mas aí em cima disso, os fatores motivacionais são outras situações também que são trabalhadas dentro do empreendimento, do empreender, que é o quê? A autonomia. Quando você trabalha de forma empreendedora dentro das organizações, a autonomia aos cargos, o poder, o dar poder, também trabalha a autorrealização dos colaboradores. E o empreendedor que trabalha isso, ele desenvolve um crescimento profissional com base no empowerment. No empowerment, que quer dizer o quê, professor? Quer dizer o empoderamento das pessoas que estão ali trabalhando juntinhas com vocês. Então, o empowerment, ele faz parte de um processo de fator motivacional. Os desejos das pessoas precisam ser trabalhados e alinhados com a missão, visão e valores da organização, para que aí você tenham todos em conjunto trabalhando por um denominador comum. É claro que são fatores a serem analisados. Por isso que a gente coloca aí os fatores a serem analisados. Primeiro, olha só, o que nós temos aí? Fatores que são motivadores, presentes e ausentes dentro das organizações. Presentes, quando um trabalho motiva, mas o ambiente é insatisfatório. Você está numa empresa, por exemplo, e você não está gostando do ambiente, mas você gosta do que você faz. Talvez o ambiente seja de assédio moral, por exemplo, ou quando você entra nesse conceito do ausente, é a ausência de ter alguém para trabalhar o clima organizacional. Quando você vai para o ausente especificamente, ausente nos fatores higiênicos, nos fatores motivacionais, o ambiente e o trabalho são insatisfeitos e te desmotivam. Os dois, então, aqui é negativo de qualquer jeito. Quando você vai para o presente, das duas formas, você tem o ambiente e o trabalho são percebidos de forma satisfatória. Então, você está na empresa certa. Quando você tem presente os fatores higiênicos, o ambiente que satisfaz o trabalho não é suficiente, não te motiva, opa, aí você tem um mais ou menos na história. O ambiente te satisfaz, mas você está realizando atividades que você não gostaria de estar executando. Então, esta é a adequação em relação às situações, meus queridos. Vocês vão sim passar por situações dessas. Vocês precisam entender que vão ter que mapear isto, ok? Tendo em vista em relação a isso, nós vamos encerrar a nossa aulinha, primeira aulinha, e vamos para a segunda aulinha, hein? Em alguns minutos. Não sai daí, gente, porque eu fui!